Como disse George Orwell, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. O resto é publicidade. As mudanças na comunicação tornaram o jornalismo mais acessível e moderno. Mas essa acessibilidade fez com que o público pudesse decidir o que quer ler e o que quer acreditar. Como que o jornalista se reinventa? O que ameaça a credibilidade de um jornalista? E a crise ética existe? Esse é o programa Voz Ativa. Boa noite, ouvintes do Voz Ativa. Eu sou Otávio Tim e na apresentação comigo, Morgana Fernandes. Boa noite, Morgana. Boa noite, Otávio. No programa de hoje nós contamos com a presença do jornalista Mário Mota. Ele é apresentador do Jornal do Almoço na NSC. São 34 anos à frente do jornal. Boa noite, Mário. Seja bem-vindo. Boa noite, Morgana. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos os nossos participantes. São quase 20. Prazer muito grande, quer dizer, que são quase 20 participando diretamente, mas certamente muito mais gente nos assistindo nesta live, que me faz sentir um prazer muito grande de voltar a conversar com os nossos universitários da Univale, da região do Vale, enfim, eu estou à disposição, vamos aproveitar da melhor forma possível esse encontro. Olha só, pessoal, e não é só na TV que ele atua, não. O Mário iniciou sua carreira como radialista na Rádio Piratininga de Tupã, em São Paulo, onde realizou várias funções. Já trabalhou também na Rádio Princesa e na Rádio Clube de Lages como locutor esportivo. Atualmente, ele acumula a função de apresentador do Jornal de Almoço, da NSC-TV, e é âncora no programa Notícia da Manhã, na Rádio CBN Diário. Ele trabalha há 54 anos com jornalismo, mas, na verdade, é formado em educação física. E, diante de tamanha carreira, muita coisa mudou, principalmente no rádio. Os acadêmicos do curso de jornalismo prepararam perguntas sobre as transformações no radiojornalismo, credibilidade e ética dentro da profissão. Por isso, nós vamos iniciar essa conversa com Mário Mota, chamando Kainan de Moraes, de Itajaí. Boa noite, Kainan. Boa noite, Otávio. Boa noite também a Morgana e ao nosso convidado Mário. Mário, eu tenho uma pergunta. A procura pelos aplicativos de streaming musical vem crescendo conforme o tempo. E os podcasts são protagonistas dessas plataformas. Eu queria saber se, na tua visão, os podcasts jornalísticos afetam o jornalismo de rádio. Eu quero crer que não, Kainan. Eles podem contribuir para o aprimoramento das informações que o jornalismo de rádio transmite. E se você quer se aprofundar um pouco mais, basta ter um aplicativo e, através dele, buscar o tema e se aprofundar, quer dizer, no momento em que você quiser, onde você quiser e com a plataforma que for do seu interesse. Não dá para reclamar aquela história de que eu tenho a informação, o furo de reportagem é meu, e se você quiser ouvir, vai ter que ouvir o meu programa tal hora, em tal kilohertz do rádio, exclusivamente. Não há mais isso. Então, eu quero crer que o podcast esteja assumindo o seu espaço, assim como a televisão assumiu quando só existia o rádio, e a partir da internet chegando, esta salada mista maravilhosa de comunicação acaba se construindo. Eu não vejo o podcast como um concorrente do rádio, muito pelo contrário. Eu entendo que seja uma complementação, um aprofundamento. Eu costumo dizer que crescer é ficar maior, e costumava dizer que evoluir é ficar melhor. Até ouvi uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella em que ele diz que evoluir não necessariamente é ficar melhor, porque os médicos colocam no atestado de óbito evoluir ao óbito. Evoluir é mudar, simplesmente, para positivo ou não. Então eu prefiro passar a usar crescer é ficar maior, aperfeiçoar-se é evoluir para melhor. Eu acho que o podcast ajuda o rádio e qualquer outra plataforma no contexto do jornalismo cada vez mais atual. Agora a gente vai falar com a Luísa Vilas Boas, direto de Penha. Boa noite, Otávio. Boa noite, Morgana. E boa noite, Luísa. Mário. Tudo bem, Luísa? Como vai? Tudo bem, tudo certo. Você tem envolvimento com o rádio desde a década de 1960 e nas duas últimas décadas nós vivenciamos um salto tecnológico. Como o fazer jornalístico do rádio mudou com o advento da era digital?
eu posso te dizer que os mecanismos ofertados para se buscar a informação e transmiti-la evoluíram. A perspicácia de alguém que faz uso destes equipamentos é que gradativamente também evoluiu na medida em que os cursos de jornalismo surgiram no país. Até então, e eu digo isso com uma experiência muito pessoal, o radialista nesse país era feito a facão, a machado. Era o reflexo do Pavlov, era ensaio-erro. Você ia para o microfone, pegava, se você tinha algum tipo de facilidade para se comunicar numa cidade menor onde tinha uma emissora de rádio, certamente você era um candidato a locutor daquela emissora daqui a pouquinho. Principalmente se você comandava o microfone da festa junina, ou comandava a festinha das sextas-feiras no final do horário do expediente da aula no seu colégio, onde se faziam shows de calouros e alguém tinha que apresentar. Agora, na medida em que começou a acontecer evolução tecnológica, os que souberam aproveitar e observaram à distância para onde caminhava esta evolução, certamente puderam aproveitar muito melhor esta onda que não começou agora, não. Por incrível que pareça, quando eu iniciei em rádio, como você disse, na década de 60, os gravadores ainda não eram nem com fita magnética, essa plastiquinha marrom que existia, e ainda existem alguns gravadores, nos Akai, especialmente, aqueles 4000 grandes, que são de uma qualidade sonora espetacular, assemelhando-se inclusive ao digital, se não melhor em alguns aspectos, né? Antigamente era um arame magnético no lugar da fita. Eu comecei com esse tipo de gravador em rádio, e de repente você chega a esse pequeno aparelho que faz com que você transmita do Japão imediatamente, agora, se quiser, em HD, áudio, vídeo excelentes, sem precisar de micro-ondas ou algo parecido. Ou seja, a par da evolução tecnológica, a cabeça de quem trabalha há tanto tempo nesse mercado, nesse caminho, certamente também precisou aperfeiçoar-se, precisou estar aberta ao novo. E se eu puder antecipar aqui uma sugestão para vocês, jovens acadêmicos e universitários, nunca abdiquem do novo, não tenham medo do que vem por aí. Estejam sempre abertos às novas tecnologias. Você poderá, inclusive, utilizar muito pouco, porque assim como ela vem, ela também é substituída. Haja visto Orkut sendo engolido pelo Facebook e, ultimamente, nas comunicações, o e-mail engolido pelo WhatsApp ou vice-versa. Muito mais do que isso, as próprias plataformas evoluíram. Então, acho eu que as pessoas que querem trabalhar com comunicação têm que, mesmo que esteja frente a um túnel longo e escuro, ao ponto de você não enxergar a saída, não saber se tem ou não, devem se preparar para sentir um vento no cabelo vindo de dentro do túnel. Se vier um ventinho de dentro do túnel, é sinal de que tem uma saída do outro lado. Não tenha medo de caminhar por ele. Você não sabe onde chegará, mas chegará junto com todos aqueles que não tiveram medo de ousar e de usar o novo que vem por aí. E vem coisa muito mais impressionante para quem começou a trabalhar com gravador de arame magnético, não de fita. Vamos seguir o nosso programa com a Gabriela Fernandes, de Balneário Camboriú. Boa tarde, Gabriela. Boa noite, Morgana. Boa noite, Otávio. Boa noite, Mário. Tudo bem, Gabriela? Mário, com a invenção da TV e mais tarde da internet, o rádio foi taxado como morto, mas na verdade ainda existe e é inclusive um dos meios de comunicação mais utilizados. A que você atribui essa temporalidade do rádio? Eu nasci junto com a televisão no Brasil. A televisão nasceu em 1950, com a TV Tupi em São Paulo, Assis Chateaubriand, e eu nasci em 52, praticamente junto com a TV. E acompanhei, de alguma forma, a evolução desse veículo. E meus pais trabalhavam em rádio quando eu nasci. Meu pai tinha uma dupla caipira com a minha mãe,
e apresentavam um programa de auditório na Rádio Bandeirantes de São Paulo, um programa chamado Na Serra da Mantiqueira. Era um programa onde se apresentavam duplas sertanejas, Tunico e Tinoco, Zico e Zeca, Cascatinha, Ana, Zilo e Zalo, Mazzaropi, Luiz Gonzaga. A apresentação, eventualmente, era do Cid Moreira, que estava começando a sua carreira em rádio. Lima Duarte fazia radionovelas por lá, depois é que foi para a televisão. Aliás, a televisão brasileira, ela teve como base o rádio brasileiro. Quando começou, ninguém sabia direito o que fazer na televisão. E o rádio assumindo a imagem. A única coisa que a televisão brasileira apresentava no começo da sua história, diferente do rádio, era a imagem. Ora, Mário, mas é a diferença. Não, não necessariamente. Hoje em dia, a televisão brasileira é uma das mais evoluídas do mundo. No entanto, o rádio brasileiro também evoluiu. E, ao contrário do que se dizia de que o rádio iria morrer, ele teve que se readaptar. Porque nós tivemos por um bom tempo a dificuldade tecnológica na televisão de poder fazer transmissões ao vivo, de poder entrar nesse momento aqui da frente, aí da frente de uma emissora. Mesmo assim, era muito difícil, tinha que se transportar um cabo enorme, uma câmera pesada. Hoje em dia também não. Você transmite, como eu disse, com um pequeno fone, com uma pequena plataforminha dessa, de qualquer lugar, em HD, com 1000 não sei quantos pixels, e com uma qualidade que realmente evoluiu. E aí a televisão começou a fazer exatamente o que faz o rádio, que é estar no fato naquele exato momento. Põe no ar, por favor. Hoje em dia, eu faço CBN com um pequeno aparelho, não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar, mas está aqui do meu lado. Ele é do tamanho de uma caixinha de sapato, um pouco menor, chama-se Axis. Eu falo, está aqui o microfone, inclusive, da CBN, eu tanto ouço como transmito com esse pequeno aparelho, com 5G, se for o caso. Eu tenho um cabo ligado na internet. Tiro o microfone, abro, falo alô Morro da Cruz, aqui da minha casa, onde eu estou em home office desde 19 de março. Eu falo alô Morro da Cruz e imediatamente recebo de volta de lá: oi, Mário, tudo bem? Quer entrar no ar? Ou seja, o Roberto Alves foi fazer a cobertura na Rússia da Copa do Mundo e levou esse pequeno aparelho. Chegava num restaurante que tinha Wi-Fi, tinha internet, ele sentava e pedia para entrar no ar imediatamente onde estava. Então, não se preocupem com essa história de que o rádio vai se findar, porque muitas vezes você não tem condições de ter acesso ao vídeo em si, a um aparelho que possa captar a transmissão da imagem. Mas quase sempre você tem uma pequena plataforma. Hoje em dia, o rádio foi se adaptando, mas entra num Records, num Spotify ou qualquer outra plataforma que te permita sintonizar rádios comunitárias do Brasil e do mundo, e você ouve rádio onde você quiser. E, finalmente, algo que eu estava aguardando para terminar a nossa conversa, mas que eu acho que é importante provocá-los desde já. O rádio exige do ouvinte que ele seja coprodutor da informação. Não há imagem. A imagem é maravilhosa. E muito embora atribuam ao Confúcio aquela ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, se der tempo hoje ainda, eu vou desmistificar isso para vocês. Uma imagem não vale mais que 1000 palavras. O Confúcio era um sábio. Ele nunca faria a burrice de colocar em duas bandejas de uma balança imagem de um lado e palavra do outro e tentar comparar uma com a outra. Porque ele certamente sabia da importância e da força da palavra e da imagem. E as duas juntas, que acabou nos dando o cinema, por exemplo, muito mais forte ainda. Mas seria uma burrice querer comparar a imagem com palavra. Porque o rádio, por exemplo, usa só as palavras para estimular o pensamento dos seus ouvintes. Portanto, na medida em que você está descrevendo um fato, o ouvinte está te ajudando, produzindo na sua mente, na sua capacidade de interpretação, de decodificação das palavras e das frases que você está dizendo, o que aconteceu.
Se alguém chegar imediatamente e disser para ele, o que você está ouvindo? O que aconteceu? Ele fala, pegou fogo numa loja lá em Jaboatão dos Guararapes, rapaz. Mas o problema é que começou com uma menininha que tacou fogo no álcool da prateleira. Tal. Ou seja, ele vai ter que interpretar para esse amigo um fato que ele acabou de ajudar a construir. A televisão nem sempre permite isso. Eu não estou nem querendo comparar rádio e TV, mas eu posso garantir que o ouvinte de rádio continua sendo muito mais fiel do que o telespectador do canal de televisão. O rádio exige do ouvinte uma fidelidade e uma sintonia muito grande entre quem transmite a informação e quem recebe. O linguajar tem que ser relativamente semelhante, porque não adianta eu dizer para um ouvinte, por exemplo, que está chovendo a nocerbácea dos acarenídeos, que ele não vai saber exatamente o que é isso e, consequentemente, não vai conseguir produzir a informação na sua cabeça. E, na verdade, isso não significa nada. Foi um monte de palavrinhas que eu inventei aqui agora para dizer a vocês que a linguagem do rádio tem que ser de comunicação. Por isso ela é mais direta, ela é mais objetiva. E ela conta com a imaginação do seu ouvinte. Essa é a força. E, certamente, esse talvez seja o segredo que vai manter o rádio vivo para sempre. Se você fechar o vídeo de uma emissora de TV e deixar o áudio, você ainda continua tentando imaginar o que está acontecendo. E eu tenho algumas histórias que me provaram isso. O rádio não vai morrer. E, pelo contrário, talvez tenha sido um dos veículos, uma das plataformas que mais aproveitou o avanço da grande rede internet. Podendo ser sintonizado em qualquer lugar do mundo, podendo você ouvir aí, onde você estiver, Balneário, Penha, Navegantes, Itajaí, com som local, a hora que você quiser, a CBN Diário, que antes só conseguia alcançar por suas antenas num 8, praticamente, num H, formado na área central por duas antenas que estão instaladas aqui próximo a Bigaçu. Então pegava até Garopaba, praticamente, e pegava até Tijucas, o Vale do Rio Tijucas, por suas ondas médias de 740 kHz. Hoje não há lugar algum do mundo em que você não possa ouvir a CBN Diário ou qualquer emissora que você quiser, inclusive a do seu amiguinho, que tem uma rádio comunitária no computador da sua casa. Vamos falar agora com a nossa repórter, Júlia Finamori, de Itajaí. Boa noite, Júlia. Boa noite, Otávio. Boa noite, Mário. Olá, Júlia. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Nos últimos anos, principalmente por causa das redes sociais, o contato com os ouvintes ficou muito mais fácil. Na sua opinião, essa comunicação mais acessível é positiva? Julinha, você me permite, pelo amor de Deus, o que eu vou dizer não é aquela história de, poxa, eu fiz, eu sou bom, eu tive um pensamento muito antes de todo mundo, não é nada disso. Mas é parte da minha história em rádio. Eu comecei a navegar na internet em 1996. Eu fui apresentar uma convenção nos Estados Unidos e lá no hotel em que eu fiquei, no Renascença, havia uma sala com 10 computadores escrito internet para os hóspedes. E no Brasil, a internet ainda era praticamente um privilégio dos professores universitários nas grandes universidades brasileiras, especialmente as estatais, nas forças de segurança do Brasil, no Exército brasileiro, enfim, e na chamada intranet das grandes empresas. Mas a internet como rede, como conhecemos hoje, ainda não era tão forte e estava restrita a alguns privilegiados que talvez, como eu, puderam conhecer fora do país como a internet já funcionava por lá. E eu me lembro que cheguei de volta desta viagem e tive que dormir em Guarulhos, porque só tinha voo para Florianópolis no dia seguinte. E estando em Guarulhos, no Hotel Mônaco, que eu pernoito quando tenho que fazer algum tipo de transferência de voo para fora ou algo assim, perto do aeroporto, o Hotel Mônaco, eu perguntei ao menino o que tem no AMB. Ele disse, poxa, tem a FenaSoft. FenaSoft estava na 4ª edição, em 96. Era a feira de softwares e hardwares.
criada por um catarinense, pelo Max Gonçalves, que mora aqui na Lagoa da Conceição e que é meu amigo. Eu disse, caramba, vou dar um pulinho lá. Fui lá e encontrei o Max, disse, Max, eu vi no hotel que eu fiquei nos Estados Unidos, internet. Ele falou, Mário, é um negócio do presente, não é nem do futuro. Nós temos 3 estandes aqui já nesse ano sobre internet. Quer dizer, você imagina isso lá. E vai lá, conversa com o pessoal de um dos estandes, ele vai orientar como é que você faz para entrar na internet. E eu fui. O stand era de uma empresa chamada Matrix, que foi o primeiro grande provedor catarinense e um dos primeiros provedores do Brasil. Funcionava em cima do Amauri Veículos, porque pertencia ao Amauri. E eu me lembro que fui até lá e perguntei, vem cá, como é que eu posso entrar na internet quando eu chegar agora em Florianópolis? Eles disseram, você tem que ter uma linha telefônica dedicada, ou então a hora você pode usar a sua linha telefônica, mas quando você estiver na internet, você não pode telefonar, ninguém pode te ligar porque vai dar ocupado. Você tem que ter um computador na sua casa. Eu disse, um computador na minha casa? Como é que funciona isso? Onde é que eu compro um computador pessoal para minha casa? Aí me disseram, vá à Praça Nossa Senhora de Fátima, ali perto do Campo do Figueirense, tem o Banco Bamerindos, veja como faz tempo. No segundo andar tem um escritório da IBM, aí vá até lá e diga que você quer comprar um computador para você, para sua casa. Eles vão te ajudar. E eu fui. Hoje em dia você compra por aqui, amanhã cedo, na porta da sua casa, um computador, o que você bem entender. Naquela época, eu fui até lá, quando eu disse que queria comprar um computador para minha casa pessoal, me trataram como se eu estivesse comprando um carro 0 quilômetro, me levaram para o escritório, cafezinho, os folders, mostrando exatamente como eram os computadores que eles tinham, e eu acabei comprando um Aptiva da IBM. Deve ter sido a segunda ou terceira linha de computadores da IBM. Já vinha com Windows instalado, olha só que legal. E ainda 34 disquetes em backup, porque se estragasse aquele que estava instalado, eu poderia reinstalar o Windows no meu computador, porque naturalmente a linguagem era de DOS, e eu tinha colocado meu filho e minha filha, morava em frente ao Paula Ramos, para fazer o curso no Paula Ramos de DOS Windows. Estavam começando isso. Falei, cabe no meu carro o computador? Eu disse, não, Mário, nós não temos aqui o computador para te entregar. Eu vou ter que ver se tem alguma unidade em Curitiba, ou então tenho que pedir em São Paulo. Uma semana o computador está na sua casa. Olha só a agilidade. Custo. Um carro popular custava, vamos supor, 11 milhões. O computador custou 9 milhões. Quer dizer, era praticamente o preço de um carro 1.0. Eu tomei a maior bronca da minha mulher. Ela dizia, Mário, mas como é que você compra isso? Eu comprei mensal, eles deixam pagar um pouco por mês. Mas por que você comprou isso? Não sei. Não sei, mas é impossível que isso não vá chegar a algum lugar e muito rapidamente no mundo. Bom, conclusão, para encurtar e responder objetivamente a sua pergunta agora. Eu fui o primeiro a navegar na internet, na redação da RBS naquela época. E era uma redação de muitos jovens que estavam saindo das universidades. E eu era o mais idoso em termos de idade naquela época. Eu comecei a navegar na internet em casa. Cheguei para o meu chefe, que era o Cleiton Celistre, e disse, chefe, coloca um computador no canto da redação e eu venho uma hora mais cedo e fico do lado ali ajudando a garotada, ensinando como é que eles podem acessar as páginas que estão sendo montadas, aos sites, na época não se chamava. E nós comprávamos uma revistinha, que dentro da revistinha vinha uma revistinha menor, com 8 páginas, com links novos que surgiram naquele mês anterior no Brasil, para você poder visitar. E no mês seguinte, a revistinha já veio 4 vezes maior. No terceiro mês seguinte, não conseguiram mais publicar de tantos sites que começaram a surgir. E eu cheguei para o meu chefe, que era o Cleiton Celis, falei, chefe, eu queria um computador no estúdio da CBN, na hora que eu vou fazer o programa, que eu já faço Notícia na Manhã, desde o início da CBN, há 24 anos. Ele disse, você está maluco, Mário? Como é que você não vai fazer rádio? Como é que você vai fazer rádio e vai ter, claro, ao mesmo tempo, um computador no estúdio? Na época era exatamente o que se pensava. Pois eu levei o computador, ele consegui ludibriá-lo, entre aspas, positivamente. O computador foi para o estúdio e nós começamos a pesquisar as coisas
no Alta Vista, quando tínhamos que colocar no ar alguma informação e tudo mais. Alguns jornais já começaram a produzir seus livros. E aí eu vou chegar ao que você me perguntou. Naquela época, haviam apenas salas de bate-papo no ZAS, que foi um provedor da própria RBS no Rio Grande do Sul, que depois entrou nesse negócio também. E nós tínhamos no site, no portal do ZAS, você tinha lá sala de bate-papo, sala de namoro, sala de amizade, sala de futebol, sala de casais, enfim, tinha aquele monte de salas. Eu me lembro que comecei a fazer o seguinte, criei neologismo na época, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e falo até hoje, que eram os meus ouvinternautas. Ouvinte mais internauta. Então, você que está nos acompanhando, quem sabe até pelo computador, ainda não tínhamos plataformas para isso, mas se você quiser conversar conosco aqui no estúdio da rádio, entra na sala comunicação, tinha uma salinha lá, comunicação. Então, todo mundo que ia para a salinha comunicação, eu tinha aberto ali e a gente começou a trocar ideias na sala comunicação. Em pouco tempo, nós criamos uma sala rádio CBN e ali era onde os ouvintes-internautas se encontravam. Foi o primeiro programa, eu quero crer, com muito respeito e carinho nacionalmente, a permitir os ouvintes interferirem numa entrevista feita pelo âncora do estúdio com um secretário de Estado, com um governador, com quem quer que seja, uma autoridade. Porque até então, isso não era possível se fazer em rádio. O máximo que se conseguia era ligar, passar uma pergunta para alguém que tomava nota, que ia para o estúdio, aí o locutor fazia. Daquela forma, os ouvintes poderiam interferir diretamente na mesma hora, e eu fazia a limpeza possível, entre aspas, ou a filtragem, que seria a palavra mais colocada, das perguntas que chegavam, e já fazia imediatamente, a resposta era dada na mesma hora, como se o ouvinte estivesse perguntando para a autoridade. Alguém vai dizer, poxa, Mário, mas onde é que vai o ego do apresentador? Aí é que está. Na época era muito difícil você quebrar esse poder de quem tinha o microfone na frente, sabe? Você dividir esse poder com os ouvintes. Mas eu entendia e entendo que essa é uma das funções do rádio. Ofertar essa possibilidade para que os ouvintes também possam manifestar o seu pensamento, provocar as autoridades e, quem sabe, contribuir, me dar bons argumentos para que eu possa rebater um entrevistado em alguma pergunta que eu possa ter passado batido. Então, o professor Ângelo Ribeiro e o Eduardo Meditti, que vocês conhecem bem, o Eduardo trabalha muito com a área da ética, o Ângelo Ribeiro é um dos professores aqui do curso da Estácio de comunicação, de radiojornalismo e comunicação digital aqui da Estácio, na EC 401. Os dois se uniram e fizeram um trabalho que apresentaram no Intercom de Brasília sobre o Notícia na Manhã, com a participação dos ouvintes-internautas. Se vocês entrarem no Google, onde quer que seja, e escreverem isso, Intercom, Ângelo Ribeiro, Eduardo Meditti, CBN Diário, a participação do ouvinte num programa rádio jornalístico, vocês vão perceber que já naquela época os ouvintes interferiam e cada vez mais interferem. Com o advento do WhatsApp, melhorou ainda mais, porque eu recebo áudio, vídeo, fotos, participação do ouvinte dizendo exatamente o que quer. Então, aumentou consideravelmente a possibilidade do ouvinte interferir na programação durante o momento em que ela esteja acontecendo. Me perdoe ser um pouco extenso, mas acho que essa história era importante que vocês percebessem para compreenderem como, quando a gente fala sobre a participação dos ouvintes num programa de rádio jornalismo, eu até me emociono um pouco, porque eu tenho a impressão de que se tem algo a mais que o rádio possibilita e oferece, também é isso em relação aos demais veículos. Mário, ainda sobre essa relação entre radialista e ouvinte, a gente vai seguir o tema com a repórter Isabelle de Souza, direto de Porto Belo. Boa noite, Mário. Boa noite, Morgana. O vínculo entre o radialista e o ouvinte é muito importante para o sucesso de um programa. Particularmente, como você conseguiu isso? Eu tenho a impressão de que a palavra principal é uma só, é respeito, sabe? Por mais simplória que possa ser a manifestação de um ouvinte,
é daquela maneira que ele se comunica. Então, muitas vezes, alguém escreve uma pergunta com erros grosseiros de português, mas a ideia em si está ali. Então, eu não vou criticar simplesmente porque, poxa vida, olha, você não podia ter escrito aqui que está errado, né? Não entendi isso. Costumeiramente, se eu puder provocá-lo a melhorar a sua comunicação interna, na conversação interna, porque eu tenho hoje, nós temos o WhatsApp da CBN Diário, e eu faço questão de, se você não quiser, você deixa só o número do telefone de quem está te ligando e que acabou de ser acoplado àquela relação de ouvintes que tem. Não, eu faço questão de saber o nome, saber de onde é, e eu faço diariamente, todos os novos ouvintes que entraram aos seus telefones, eu faço a troca com o nome dele. Então, se você entrar no WhatsApp da CBN, lá na rádio, você vai ter os ouvintes que participam. Então, mesmo que seja Dinho, camisa 10, ingleses, eu sei que é o Dinho de ingleses que está se manifestando. Antônio Carlos, Porto Belo, João da Silva, Balneário Camboriú. Eu tenho pelo menos um nome, e na hora que pinta, você sabe, inclusive na medida em que você vai fazendo essa relação com os seus ouvintes, você mais ou menos tem quase certeza do tipo de provocação que vem deles. Eu não sei se vai dar para se ver aqui, mas eu tenho uma plaquinha, está bem atrás da minha cabeça, essa daqui, ó, essa pequenininha aqui. Essa plaquinha eu recebi em 2004. Foi uma manifestação dos... Desculpe, mas só um minutinho, dá licença, só um pouquinho. Me perdoem, mas é que eu acho interessante que vocês percebam, quando eu falo em respeito, eu não sei se vai dar para ler algo assim, mas deixa eu só ver aqui. Talvez vocês consigam observar, mas está escrito assim, ó. Homenagem dos ouvintes-internautas do programa Notícia na Manhã, o nosso amigo Mário Mota. Ouvinte dos nossos anseios e sugestões. Obrigado pelo diário ensino de cidadania. E aí os ouvintes-internautas, Giba, Josete, Rio Sulense, Jorge Austin, Samarone, Breno, Mauro Silva, e vai por aí afora. Florianópolis, março de 2004. Mário, mas por que essa placa? Por que você põe na parede? Puxa vida, eu acho que responde exatamente o que você perguntou. Como é que você consegue trazer os seus ouvintes e mantê-los ao seu lado? Porque, na verdade, eles não são ouvintes, eles são ouvintes-internautas, eles são coprodutores de tudo que sai praticamente no ar. É evidente que a nossa produção tem as fontes que trazem as informações que eles esperam receber, mas nada impede que eles participem diretamente no mesmo horário em que a coisa está indo para o ar, dando sua opinião, ouvindo a opinião dos demais ouvintes-internautas, provocando, criticando. Hoje, por exemplo, nós trouxemos uma informação de que a Justiça proibiu a Prefeitura de Florianópolis subsidiar perdas do transporte coletivo aqui na capital, alegando que é uma empresa que, ponto final, e a empresa tem várias outras empresas da pandemia perderam dinheiro também, e ninguém vai pôr dinheiro público para ajudá-la e tudo mais. Muito bem, a notícia foi para o ar. E aí me deu um estalo, eu falei, gente, será que nós não estamos sendo muito simplórios nessa avaliação? Por quê? Porque o transporte coletivo é competência da municipalidade. Se ela não tivesse concedido, ela teria que ter tantos ônibus e colocar esses ônibus à disposição da população, pago com dinheiro público ou, naturalmente, coordenada por ela, mas ela é responsável em ofertar esse serviço público essencial. A prefeitura obrigou as empresas de ônibus a voltarem ao trabalho com 40% dos seus bancos sendo ocupados. Será que ela pode fazer isso também, na medida em que é uma empresa privada com um transporte concedido pela municipalidade? Enfim, eu fiz uma provocação porque eu acho que há algo de diferente nessa história. Porque ela vai gastar o mesmo dinheiro que gastaria para pôr o ônibus em circulação, com motorista, cobrador, combustível exatamente igual,
mas ela só vai conseguir arrecadar 40% das passagens. Vai dizer assim, Mário, mas ela já ganha muito. Não é essa a questão. A questão é se a prefeitura teria esse poder de mandar colocar o ônibus na rua com 40% só, fugindo do contrato inicial, que era tantos passageiros por viagem e tudo mais. Conclusão, a entrevista terminou, nós continuamos com uma série de manifestações dos ouvintes, e amanhã, certamente, nós vamos ter que trazer outros especialistas para nos falar até onde essa provocação, que eu acabei fazendo, mas que outros ouvintes concordaram e até provocaram mais ainda, acabaram fazendo. Eu disse, olha, não estou defendendo empresa de ônibus nenhuma, não estou nem falando daqui. Eu estou falando de qualquer cidade brasileira em que a prefeitura mandou a empresa parar de transportar e, de repente, manda voltar com 40% só da sua capacidade de transporte. Quer dizer, até onde ela pode fazer... Bom, conclusão. Esta participação dos ouvintes é totalmente respeitada e posso concordar ou não, os ouvintes podem concordar ou não, mas eles têm todo o direito de se manifestar. E eu acho que isso não é simples, fácil, como você está falando, é muito fácil. Não é. Não é, porque você tem que tentar manter uma coerência sobre os pensamentos, sobre os seus princípios, porque todo argumento vem de princípios que você traz desde pequenininho. Sabe, de respeito, de ética, digamos, de um bom humor, eventualmente, sendo possível, de empatia, que é colocar-se no lugar do próximo, de compaixão, que é entender que se o próximo precisa de uma ajuda, você está disposto a fazê-lo, ajudá-lo, e por aí afora. E você manter uma coerência todos os dias, durante 5, 10, 15, 20, 30, 54 anos de sua profissão, não é algo tão simples. Mas é fundamental. Se você for incoerente, mas muito rapidamente os seus ouvintes vão perceber que você não está agindo como propõe na fala. E talvez o grande segredo seja esse. Credibilidade se constrói agindo como você propõe. Que a ação siga o que você está transformando em palavras e provocando. Se você não conseguir fazer isso, certamente você não conseguirá construir o murinho da sua credibilidade. E é um murinho muito tênue, porque se você cometer algum deslize, um tijolinho pequeno que seja, debaixo de tudo, pode derrubar todo esse muro que você construiu. Obrigado, Mário, até pela disponibilidade de você ter ido buscar a placa. Eu garanto que isso aí traduz também boa parte da sua carreira, esse carinho que você conquistou com os ouvintes. A ética é um dos principais valores dentro da profissão. Vamos chamar a repórter Juliette Paulino, que está em Balneário Camboriú. Boa noite, Juliette. Boa noite, Otávio, Morgana, Mário. Oi, Juliette. O mercado do jornalismo no Brasil é dominado por empresas privadas. Em algum momento, a necessidade de ter patrocinadores pode entrar em conflito com a ética jornalística? Em algum momento, sim, pode. Vai depender muito do perfil da direção dessa empresa, se ela é uma empresa privada. Mas eu posso garantir uma coisa com a qual eu convivo desde que comecei a trabalhar com comunicação. Ninguém anuncia numa emissora que não tenha audiência, ponto final. Então, o que você oferece para alguém que vem anunciar na sua emissora é audiência. Se você quer falar para um determinado público, pode anunciar na nossa emissora que nós garantimos que esse público estará ouvindo o seu comercial, estará tomando consciência do seu produto e estará buscando o seu produto se for do interesse dele. O que você oferece para as empresas que fazem comerciais na sua empresa é justamente a audiência qualificada, audiência que seja do interesse dele, comercialmente falando. Ponto 1. Então, quando alguém vai anunciar na sua emissora, ele já tem que ter consciência disso. Ele está buscando a audiência que você construiu. Ponto 1.
Como é que você constrói uma audiência numa emissora de rádio jornalismo ou numa emissora de televisão com os seus programas jornalísticos? Ofertando aos ouvintes a melhor informação, o melhor produto possível, o mais isento, o mais cheio de detalhes. O Nietzsche diz que o fato em si não existe, o que existe são as circunstâncias. Por exemplo, aqui na esquina de cima não houve uma batida hoje à tarde de um caminhão com uma bicicleta. Houve um motorista que vinha numa velocidade excessiva, dirigindo seu caminhão, um guri que atravessou com a bicicleta sem olhar, uma senhora que vinha passando com um carrinho de bebê, ele teve que desviar do carrinho e acabou batendo nele, jogou ele na calçada, o caminhão foi no poste, ou seja, a batida em si é o final da história. Mas esses detalhes que cercam o fato, circunstâncias que cercam o fato, é que compõe exatamente a informação, o jornalismo. Então, quanto mais isento você puder ser, porque não esperem imparcialidade de ninguém. Não dá para ser imparcial. Todos nós tomamos um lado numa hora qualquer, pessoalmente falando, mas na hora que você vai para o ar, seja no microfone da rádio, seja na televisão, seja no seu texto de jornal, o que você tem que buscar é a isenção. Então, cobrem isenção dos jornalistas. Ou seja, deixe de lado a sua parcialidade, a sua simpatia por determinado partido político, por determinado viés econômico, por determinado time de futebol, se for o caso, deixe de lado e transmita o que você viu do ponto de vista de circunstâncias que cercam o fato, e ele vai naturalmente ser transmitido da forma mais isenta possível. Consequentemente, você vai construir uma audiência qualificada para o seu veículo. Consequentemente, o departamento comercial não pega a forma de trabalhar a informação para levar para os seus anunciantes. Ela pega a estatística de audiência qualificada e leva para os seus anunciantes. Entende? Se você for instigado a dizer, olha, é o seguinte, Mário, fala bem da nossa empresa ou de determinado assunto, que a gente te manda uma caixa disso ou de aquilo. Eu disse, olha, muito obrigado, agradeço imensamente, conheço o produto de vocês, pessoalmente gosto, inclusive, compro, mas eu acho que o senhor não entendeu. O senhor está comprando na minha emissora a nossa audiência. E a nossa audiência vai justamente sendo formada por ações diferentes, exatamente o inverso dessa que o senhor está querendo propor para a gente. Não é simples, não é fácil, mas alguém diz assim, Mário, mas vai dizer que o teu chefe nunca pediu para você elogiar uma coisa ou outra? Tal? Tudo bem, é claro que eventualmente isso pode ter pedido, mas a forma como você sabe exatamente, você vai construindo a tua credibilidade e você sabe até onde você vai colocar em risco, em jogo, essa credibilidade. Aí vai entrar aquela história da parcialidade, imparcialidade não existe, e vai entrar a isenção. Na hora que você tem que dizer, você não vai dizer exatamente porque você sabe que a tua credibilidade é que está sendo colocada em risco. Portanto, o anunciante tem que comprar a resposta de audiência, não a tua linguagem, a tua fala, a tua língua e a tua boca. A tua mensagem não pode ser naturalmente trocada pelo anúncio que vai ser colocado na sua emissora de rádio, televisão ou jornal, ou mesmo na digital hoje, porque cada vez mais os anúncios estão migrando para o digital. O programa Voz Ativa conversa com o Mário Mota. Agora a gente vai conversar com a repórter Gabriele Kuller, de Guabiruba. Boa noite, Gabriele. Boa noite a todos, em especial ao nosso convidado. Oi, Gabriele, como vai? No livro Jornalismo Político, de Franklin Martins, o autor comenta que ele acredita na quebra do sigilo de fonte em situações muito pontuais e específicas. Para você, o sigilo de fonte é algo sagrado ou existem situações em que há a possibilidade de quebrá-lo? Se a fonte fizer parte da notícia, da informação, e for fundamental para garantir a sua
a sua credibilidade, eu tenho a impressão que seja nesse encaminhamento que o Franklin Martins diz. Mas eu acho que deva-se preservar a fonte, principalmente se ela solicita essa preservação. Nem toda fonte solicita. Muitas vezes, não, pode dizer que fui eu que disse isso e acabou. Agora, Mário, eu vou te dizer uma coisa, agora eu peço que se preserve. Eu não tenho condições, e ponto final, não adianta, eu não vou dizer, eu não vou. A preservação da fonte, juridicamente, pode ser que é verdade o que a fonte disse, eu consigo provar isso sem precisar dizer o nome dela? É possível? Ora, eu tenho a impressão de que normalmente é possível você comprovar algo sem precisar dizer quem te disse. Então, eu continuo entendendo que preservar a fonte ao ser solicitado por ela é ponto de honra para quem tem fonte e quer preservá-la, sob pena de perder a credibilidade frente a essas fontes. Agora iremos falar com a Amanda Moser, direto de São Francisco do Sul. Boa noite, Amanda. Boa noite, Otávio. Boa noite, Mário. Boa noite, Amanda. São Chico. Como abordar assuntos delicados como suicídio, crimes contra menores ou até mesmo crimes cometidos por menores de uma maneira que informe a população, mas que não prejudique a integridade dos envolvidos? Esse tema é muito polêmico e bastante interessante, Amanda. Em relação a... Me perdoe, mas repita para mim só a primeira parte. Antes de falar de menores, você disse suicídio. Foi isso, né? Veja como as coisas são. Eu costumo dizer, se eu provocá-los e disser as leis foram feitas para serem... As leis foram feitas para serem cumpridas e questionadas imediatamente. E questionadas logo em seguida. Claro que você não vai discutir, você vai cumprir a lei. Agora, não deixe de questionar todas as leis imediatamente após cumpri-la. Ao cumpri-la, você está sendo legalista, você respeita o que estabelece a Constituição. Mas ao questionar uma lei em seguida, o que é que você está fazendo? Você está mais ou menos fazendo o que hoje acontece com esse tema suicídio nos meios de comunicação. Quando eu comecei em rádio, era proibido falar a palavra câncer. 1960, era aquela doença ruim. O fulano de tal morreu daquela doença ruim, tá? Daquela doença que não tem cura ainda. Não podia falar câncer no rádio. Suicídio era um absurdo, porque havia estudos que diziam que na medida em que você falava que um jovem se suicidou, você estaria estimulando outros jovens com tendências suicidas, deu certo para ele, então eu vou tentar o suicídio também e tal, e aumentava o número de suicídios. Quer dizer, mais ou menos essa era a ideia. Quando eu falei das leis lá atrás, de você questionar, é porque o que são leis? Se não contrato social num nível de relacionamento entre as pessoas de um determinado país, de um determinado estado, de uma determinada cidade, que fazem nas leis os contratos que estabeleçam possibilidade de melhorar as relações entre as pessoas. Então, por exemplo, é proibido jogar lixo na frente da casa do vizinho. Tudo bem, é proibido, a lei proíbe. Mas por que surgiu essa lei? Porque alguém chegava e jogava o latão de lixo na porta do vizinho? Então, para que as relações se estabelecessem de forma educada, tal. Aliás, sobre lei, depois eu queria falar um pouquinho também, porque para mim é o contraposto de ética. Ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é justo, é bom e é coletivo sobre o individual. Se nós todos fôssemos éticos como deveríamos ou poderíamos, não precisaria ter nenhuma lei. Nenhuma lei, não precisa. Eu estou lendo um livro aqui, chamado A História do Brasil em 50 frases. E tem uma frase maravilhosa
eu até depois vou tentar achar aqui, mas que diz mais ou menos o seguinte: o ideal seria substituir toda a Constituição brasileira por um único artigo, 2 pontos. Todo brasileiro vai ter vergonha na cara. É uma das frases. Então, ética é mais ou menos isso. Voltando objetivamente à pergunta que você fez. Até então, a gente não podia falar de suicídio. Não podia usar... Tinha que dar a entender de que quem tirou... Nem tirar a própria vida. Tal. A gente usava... Não podia. Era notícia que não podia ser dada. Morreu fulano de tal, ponto final. Vai para o cemitério, o féretro será amanhã. Antigamente tinha, né? Dão nota de falecimento nas emissoras de rádio. A família enlutada convida parentes e amigos para o velório. Era desta forma. As pessoas já compravam 20 segundos para dar uma nota de falecimento nas emissoras de rádio. Com o passar do tempo, não. As emissoras de rádio não podem mais dar notas de falecimento. Então, o que acontece? Muita gente me liga e diz: Mário, hoje morreu a prima do doutor Murilo Capella e do doutor Laudares. Ele me ligou e disse: Mário, minha prima morreu ontem de infarto, ela vai ser sepultada hoje às 2 da tarde. Aí, ao invés de eu entrar na CBN e dizer nota de falecimento, faleceu hoje, eu falo assim: olha, acabo de receber uma ligação do doutor Murilo, que a prima dele, conhecida, a dona Irma, faleceu, está sendo velada no cemitério do Itacurubi e será sepultada às 2 horas da tarde. Lamento que a família receba o nosso conforto, é prima do Laudares Capella, o doutor Murilo foi vice-prefeito, e vocês certamente conhecem a dona Irma. Então, os amigos, vamos lá, quer dizer, você dá uma dica, dá uma informação que é importante para grande parte da sociedade. Mas hoje se fala mais abertamente sobre suicídio. E até se discute o tema, por exemplo, sei lá, abril vermelho, setembro amarelo, sabe, essas de cores. Há um desses que é justamente para alertar para a possibilidade de suicídio, que é para você conversar com os jovens sobre as dificuldades que ele está enfrentando, em termos psicológicos, em termos de solidão, em termos de falta de apoio em casa ou de amigos, e você, de alguma forma, prevenir novos suicídios. Então, assim como as leis vão se adequando, vão melhorando, ou vão se adaptando às novas situações que a sociedade vive, porque muda a cabeça, muda moralmente, a sociedade muda. Hoje se faz coisa que antigamente era impossível fazer. E as leis também têm que ir se adequando, têm que irem se adequando. Por isso que eu falei, quando você seguir uma lei, tem lei, nem tudo que é legal é moral, ponto. Acho que a palavra é essa. As leis também precisam evoluir, sabe? Não é porque tem uma lei, algumas leis são perfeitas, essas, com todo respeito, não precisam mudar. Não sei se vocês sabiam, mas tem a lei da usura. A lei da usura diz que ninguém pode emprestar dinheiro física para outra pessoa física, cobrando mais que 1% de juro. Mas o banco cobra 10%, 12% do cheque especial. Não, ao banco tem o sistema financeiro legal. As leis do sistema financeiro não se aplicam à pessoa física. Sabe quando é que aprovaram essa lei da usura? No tempo do Gil Vargas, 1932, mais ou menos. Desde lá, essa lei não precisou mudar. Até hoje, se você vai querer ganhar dinheiro em cima de dinheiro, juro sobre juro, emprestando dinheiro, como é que você é chamado? Agiota. Agiota já é chamado desde aquela época. É quem ganha dinheiro emprestando a juros altíssimos. Isso é explorar o próximo. Mas ainda existe, mas a lei não precisou ser mudada. Agora, tem leis que já deveriam ter sido mudadas há muito tempo. É para isso que o legislativo é eleito, sabe? Para revisar as leis, para sugerir mudanças, melhora na relação humana. E aí eu falei tudo isso de lei para falar que hoje já se fala mais abertamente na questão de suicídio, principalmente. Quando há crianças envolvidas, há uma polêmica muito grande, mas que também segue a evolução da nossa forma de pensar em relação à criação infantil. Eu comecei a trabalhar com 4 anos de idade. Meus pais tinham esse circo aqui, ó. Era um circo-teatro. E eu ganhei uma sanfoninha com 4 anos de idade e eu comecei a brincar de tocar sanfoninha no fundo do circo. Meu pai percebeu que podia ser uma atração e eu comecei a participar do show musical do circo.
Com 7 anos de idade, eu fiz aquele filme nacional que tem o cartaz ali na parede, ó, Maria 38, com John Herbert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberry. Se vocês entrarem no YouTube e escreverem Maria e o número 38, o filme, vocês vão poder assistir a uma comédia musical em preto e branco, mas está muito, muito legal, foi remasterizada recentemente para guardar no Museu da Imagem e do Som. E vocês vão ver uma época do Rio de Janeiro, 1959, e a historinha é legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tinha 7 anos de idade, comecei a trabalhar com 4. Eu não parei de trabalhar na minha vida até hoje. Estou com 68 para 69. E aí você vai me dizer, mas fez mal para você trabalhar naquela época? Da forma como os meus pais compreendiam, não. Muito pelo contrário. Eu aprendi muito de responsabilidade, de respeito, de postura frente ao público. Praticamente tudo que eu tenho hoje veio dessa formação. E nunca meus pais obrigaram a que eu trabalhasse, era prazeroso. Aliás, a área da arte, criança que faz novela, que canta, enfim, há uma diferença na liberação por parte da justiça, justamente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas muitas coisas que se modificaram na sociedade, eu pessoalmente acho que são questionáveis se comparadas com os princípios do meu tempo, em que o pai não precisava dizer nada para o filho, bastava olhar e a gente já sabia o que é que os nossos pais queriam. Em que você entrava numa sala que só tinha pessoas idosas, você dizia, com sua licença, avó, benção, mãe, benção, tio, a benção, e pronto, quer dizer, havia uma outra forma de se relacionar, criança e adulto. Hoje em dia, eu respeito profundamente o ECA. Como eu disse, eu sou legalista, mas em alguns aspectos eu juro para vocês que eu continuo questionando. Eu tenho a impressão de que nós deveríamos, em alguns países do mundo, ainda hoje, os jovens de uma determinada faixa etária em diante são responsáveis perfeitamente pelas suas atitudes e pagam eles, não os seus pais ou responsáveis por coisas errôneas, por crimes que eles cometem. Então, há que se ter uma... É difícil falar sobre esse tema. Respeito, fui entrevistar uma desembargadora, promotora da área de infância e da juventude. Quando terminou o programa, ela disse assim, você faz apologia ao trabalho infantil, né, Mário? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu sou o primeiro a defender. Horário da criança estar na escola, horário dela brincar e tudo mais. Mas quando estabeleceram, por exemplo, o menor aprendiz, eu tenho a impressão de que foi a tentativa de se resgatar a possibilidade de você mostrar para o jovem como é que se cria a responsabilidade. Claro que você não vai tirar um jovem do estudo para trabalhar, é impossível, está errado. No meu tempo também já era errado isso. Existia com muito mais facilidade. Então, por alguns aspectos, eu não tenho dúvida alguma. Em relação à informação, eu tenho a impressão de que vale resguardar o jovem ainda do ponto de vista de informação. Nome, idade, essas coisas certamente ainda são exigidas pela justiça. Você vai ter que encontrar formas de dar a informação e dizer, olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos impede de dizer o nome do jovem, embora a gente possa dizer que ele já está apreendido. Não dá para dizer que foi preso, porque até o linguajar é diferenciado. Mário, você deu o exemplo da questão do jogar lixo na casa do vizinho para que a lei fosse criada. Na maioria das vezes é isso que a gente vê. Primeiro a manifestação da comunidade para depois a criação da lei, do que a criação da lei para aí sim a manifestação da comunidade, né? Como que você avalia essa questão da mudança da moral ao longo do tempo, com a questão da ética, com a questão das leis e do fazer jornalismo em relação a isso? E volto a te questionar também sobre a questão do suicídio, né? Saímos agora do Setembro Amarelo, mês de prevenção, de um assunto que antigamente não era tão falado, mas ainda assim a gente registrava inúmeros casos e acontecimentos. Então, eu voltaria a falar sobre a questão que eu citei de ética. A melhor definição de ética que eu ouvi é de um general romano, daquela época do César, lá, ele teria dito isso, que ética é obediência ao que não é obrigatório.
o professor Mário Sérgio Cortella tem 3 questões. Ele diz assim: você está numa dúvida, está numa encruzilhada ética, faça 3 perguntinhas. Eu quero, eu posso, eu devo. Eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu devo fazer isso? Não, não devo. Então não faça, porque de alguma forma a tua ética foi questionada. Eu devo fazer isso? Devo. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu não quero fazer isso. Então não faça. De alguma forma, algum princípio que você tem está sendo questionado. E quando eu falo em ética, em amparo legal, por exemplo, e falo que... Porque a questão de moral e ética é muito fácil de você definir o que é moral e o que é ético. Também são 2 perguntinhas muito simples. Quando você pergunta assim, isso é certo ou é errado, é uma questão moral. Isso é certo ou errado? É uma questão moral. Naquele momento, naquela sociedade, certamente fazer isso é certo ou é errado. Por exemplo, nos países da Arábia e, enfim, do Oriente Médio, muitos países permitem que um homem que tenha posses tenha até 5, 6 mulheres e respectivas famílias. Se ele conseguir bancar 5, 6 mulheres, filhos, sogra, e casas e tudo mais. Aqui, experimenta arrumar uma segunda para você ver o rolo que vai dar. Moralmente falando, já é chamada de concubina ou amante. Você é responsabilizado por isso. Por quê? Moralmente, nós entendemos que a nossa sociedade entende que seja marido e mulher, seja um casal, no máximo. Não pode, um homem, 2 mulheres já é bigamia. Lá não, lá pode ter 5. Então, lá, ter 5 mulheres não é errado, é certo. Lá. Aqui é errado. Aí vem a pergunta para você saber se é ético ou não. É bom ou é ruim? Veja que interessante. Se você responder é bom ou é ruim, é mal, é ruim. Não preciso nem dar o mesmo exemplo, porque esse exemplo é de moralidade, não é de ética. E a ética é um valor universal. Onde quer que você vá, ou é ético ou não é ético fazer determinada ação. Sabe? O Roberto Alves foi cobrir a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. E eu estou citando o Roberto porque eventualmente ele trazia e traz exemplos que eu falo, pô, Roberto, isso aí é típico do que a gente discute muito na questão ética. Diz que ele estava num jardim na Coreia, bonito, limpinho, que não tinha um palito de fósforo no chão. Ele, mais 2 ou 3 companheiros da RBS, o tradutor ali, que era um coreano que os acompanhava, falava português e coreano, e o Roberto olhando e tal. De repente o Roberto sai meio de lado, assim, cheio de gente no jardim, muitos turistas e tal. Desculpem, eu vou fazer um gesto aqui meio escatológico, mas o Roberto se preparou para dar uma cuspida no chão. Quando ele foi cuspir, o guia quase pulou no pescoço do Roberto. Pelo amor de Deus, seu Roberto, não faz isso, olhando para ver se não tinha ninguém olhando. Pôs a mão assim, até de medo do Roberto cuspir no chão. Não faz isso. Vai naquela lixeirinha que está ali atrás, tem um vasinho cheio de areia, é justamente para isso. Então, por favor, faz lá. O Roberto segurou ali, tal, quase que engoliu a seco, tal, foi indo, tal, cuspiu ali atrás, voltou. Disse, mas o que pode acontecer se eu cuspir no chão? Disse, só pode ser preso. Pode ser preso. Ou seja, lá é errado. Ponto final. Não é nem ética. Embora, se você olhar, cuspir no chão é bom? Não, não é bom, nem lá e nem aqui. Só que aqui você não só cospe no chão, com todo respeito e carinho. Tem gente que tira o ticho e faz xixi na praça. Ora aí, velho, que isso? Eu sou eu e acabou. Eu quero ver quem é o machão que vem brigar comigo aí. Sabe? Poxa vida, tem dó. É uma questão ética e é uma questão moral. Então, quando eu falei de legislação e de ética e moral, é justamente isso. Quanto maior o número de leis, maior a ignorância de um povo. Quanto maior é o número de leis, maior é a ignorância de um povo. Maior é o número de pessoas que não conseguem desenvolver a compreensão ética do respeito ao próximo nas mais variadas situações de relacionamento.
você tem o seu espaço, você tem o seu momento, você tem a sua possibilidade de vida, mas evidentemente você tem que respeitar do próximo. O teu direito vai até onde começa o do próximo. Ética basicamente é isso. Quanto maior é o número de leis, maior é a ignorância de um povo. A ética, quando não existe, ela cria um vácuo. E quanto maior esse vácuo, maior é o número de leis que tem que ser feitas pelo legislativo para dar conta da falta de ética da população. Nós vamos conversar agora com a repórter Bianca Robles, de Balneário Camboriú. Boa noite, Bianca. Boa noite, Morgana. Boa noite, Mário. Mário, você acredita que em determinado momento o jornalista pode deixar de ser imparcial e se posicionar? Para isso existem os comentaristas, né, Bianca? Quando você assume a função de comentarista, você está recebendo para dar a sua opinião, para se posicionar. E você deve se posicionar, na minha visão, bem fundamentado, não só por seu partidarismo. Como eu disse hoje, no Notícia na Manhã, eu comecei... A princípio, quem não me conhece pode achar que eu estava defendendo o consórcio Fênix. Mas a maioria dos ouvintes internautas percebeu claramente o que eu estava fazendo. Eu estava provocando os nossos ouvintes a raciocinar. Espera um pouquinho, vamos lá. Não importa que seja Florianópolis. Vamos supor que fosse aí em Itajaí. A prefeitura mandou parar os ônibus do transporte coletivo. Porque a pandemia está aí, pode ser que a gente, estimulando o transporte coletivo, as pessoas vão sair muito de casa, então fecham os ônibus na garagem. Parou. A empresa que é concedida parou, obedeceu, parou. Começa a ter prejuízo, porque ela ganha em cima das passagens do transporte que ela faz. Mas tudo bem. Todos os restaurantes tiveram que fechar, os bares tiveram que fechar, os eventos deixaram de acontecer, as aulas das universidades públicas e privadas tiveram que ser... Todo mundo está tendo prejuízo com isso. Então, até aí, como eu disse, as empresas de ônibus, que são concessões públicas, estão no mesmo nível de todas as outras empresas, inclusive empresas privadas. De repente, a prefeitura chama o dono da empresa de ônibus em qualquer lugar e diz assim, põe o teu ônibus na rua, só que você só vai poder transportar no máximo 40% dos passageiros. Aí o dono da empresa fala, só que eu vou gastar o mesmo tanto de gasolina, vou ter que deixar o motorista e o cobrador, e o ônibus vai ser o mesmo, quer dizer, o ônibus que me dava um lucro, que me dava tantas passageiros, agora só vai dar isso. A diferença, como é que eu vou fazer? Eu já estou tendo prejuízo de ficar parado na garagem. Você está me obrigando a voltar a prestar o serviço público. Eu vou voltar. Mas essa diferença, não dá para a gente sentar e conversar. Alguma coisa tem que ser feita. Você não está fazendo, você não está obrigando as empresas privadas a voltarem a trabalhar com o mesmo custo, mas com a receita dividida ao meio. Eu não sei nem se, confesso a vocês, depois que eu provoquei, eu fiquei pensando, pô, será que está certo isso? Será que não está? O fato de ter mexido com a minha cabeça, de não achar que está faltando algum elo, alguma coisa que justifique plenamente esta obrigatoriedade à prefeitura. Olha, se a prefeitura quer que o ônibus volte da forma como volta, gastando o mesmo que gasta para fazer a viagem, mas só recebendo 40%, ela tem que ajudar o ônibus com parte dessa diferença. Eu não sei nem se inteira. Aí alguém diz, mas o dinheiro da prefeitura é nosso. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu não vou sair, vou deixar o ônibus parado, porque eu tenho um prejuízo menor do que se eu colocar ele para rodar. Pelo menos eu não tenho custo nenhum, não vou ganhar nada, mas não tenho custo nenhum. Se eu colocar o carro para rodar, sabe? Bom, aí você vai dizer, mas e aí? E aí que eu entendo que nesses momentos é importante que você provoque o raciocínio dos ouvintes. E muitos, depois que eu esclareci o que é que eu estava pensando, no começo eu tomei bronca. Teve um ouvinte que entrou e disse, pô, Mário, caramba, na hora de ter lucro, aí não tem socialização. Na hora do ter lucro é capitalismo, na hora de ter prejuízo é socialismo. Você quer dividir o prejuízo da empresa de ônibus, então nós vamos ter que pagar. Eu disse, não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós temos que pagar o prejuízo da empresa de ônibus. Mas se a prefeitura obrigar o ônibus a sair com a metade dos passageiros,
Tem alguma coisa que não me convence. Eu não consegui achar o nível de... Tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Por isso que eu estou provocando. Então, entendo que em determinadas situações, se você sentir que pode provocar o raciocínio lógico dos seus ouvintes, posicione-se. Deixe claro que você não está... Quer dizer, a tua intenção é essa. Agora, para isso existem os comentaristas. Quem começou a dar opinião como âncora no Brasil foi o Boris Casoy, com aquela história do "isto é uma vergonha". Lembram? Na Rede Tupi ele fazia um jornal à noite e ele começou a fazer opiniões. Por quê? Porque ele tinha vindo do jornal impresso, ele era editor-chefe da Folha de São Paulo na época, veio para a televisão, todo um cabedal. Por quê? Porque na mídia impressa você põe a tua opinião, o dono da empresa põe a opinião dele nos editoriais. Nos Estados Unidos, os grandes jornais impressos se posicionam nas campanhas eleitorais. Nós entendemos que o melhor candidato para o nosso país é esse. New York Times, o Washington Post. Mas por quê? Porque não são empresas concedidas. O jornal é uma empresa privada. A grande dificuldade no Brasil, a maior parte dos jornais pertencem a conglomerados de comunicação. Então, tem o jornal, tem uma televisão e tem uma emissora de rádio. Está acontecendo aqui em Santa Catarina nesse momento. Né? E não estou falando pela nossa concorrência, mas o ND no jornal tem se posicionado em alguns momentos de maneira assintosa, abertamente. Está errado isso, aquilo outro, tal. Tudo bem, eu respeito profundamente. Não é sem eles, emissoras de televisão e de rádio. Porque fica difícil você não imaginar que essa posição vá para o rádio e para a TV também. Embora não digam nada. Não devem dizer nesses veículos, porque são concessões públicas. Essa é a diferença. E com tantos anos no meio jornalístico, a credibilidade, Mário, é um assunto muito importante a ser discutido. Bom, com certeza, a credibilidade é indispensável para manter qualquer veículo de comunicação e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto agora com o repórter Tiago Lopes, de Itajaí. Boa noite, Tiago. Boa noite, Morgana. Boa noite, Mário. Uma linha de raciocínio, quais são os valores que você, Mário, considera como essenciais aí para um jornalista conquistar e nunca perder, então, a sua credibilidade? Olha, eu disse, deixa eu até ver se eu acho facilmente aqui, porque é o Capistrano que escreveu isso, cheirinho de cavalo daqui, essa aqui é a frase do... Com certeza uma história a frase do e tanto. Presidente Figueiredo, gosto mais do cheiro dos cavalos do que do povo, mas é mais ou menos, é brincadeira, mas é verdade. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Desculpe, mas é do Capistrano essa frase. Tudo bem, deixa, não vai ser esse, não vai ser esse. Mas é o que ele disse assim, se nós pudéssemos abolir todos os artigos da Constituição e criar um só, o brasileiro de hoje em diante, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Eu, sinceramente, eu reuniria todas as qualidades inerentes ao cidadão a uma única palavra: respeito. Respeito. Se você tiver respeito, e aí você vai evoluir. Respeito por si, pelos princípios que você estabeleceu para a sua vida. Quando eu disse, por exemplo, que os princípios éticos universais são princípios que são verdadeiros aqui ou em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, uma verdade é uma verdade aqui na China, na Rússia, no Japão, onde quer que você vá, na Venezuela, na Argentina, verdade é uma verdade. Não existe uma verdade aqui diferente de outra lá. Bondade é um princípio ético universal. E você vai estabelecendo princípios éticos universais, humanidade, respeito ao próximo como ser humano. Você vai cair quase sempre nessa primeira palavra estabelecida, que eu digo que é respeito. Se você conseguir respeitar o princípio básico da tua profissão,
que é informar, desvelar a verdade para que o ouvinte possa ter a luz jogada sobre ela, você não criar falsas informações simplesmente no sensacionalismo de ganhar audiência ou algo assim, de você ter clareza nas ideias que preconizam a tua informação, mas você vai acabar caindo sempre na palavrinha respeito, sabe, Tiago? Eu adoro essa palavra. E eu te confesso que quando os hippies, na década de 60 para 70, estabeleceram aquele movimento a partir de Woodstock, nos Estados Unidos e no resto do mundo, make love, not war, faça amor, não faça guerra. Meu pai tinha 3º ano primário apenas de estudo, separando o bezerro das vacas na hora do recreio numa escolinha rural. Mas ele era autodidata, ele lia muito. A mala mais pesada que a gente tinha no fundo do circo era de livros. Ele comprava coleções inteiras, 23 volumes, Eça de Queiroz, um escritor português. Ele leu toda a coleção do Eça de Queiroz. Machado de Assis, leitura pesada, densa, mas maravilhosa. Jorge Amado, e vai por aí afora. Meu pai dizia exatamente isso, nessa questão de você estabelecer a sua relação e de respeitar, como os hippies diziam. Meu pai dizia assim, poxa, se tivessem feito make respect, not war, faça o respeito, não faça guerra. Eu falei, pai, mas por quê? Amor é muito maior. Ele disse, não, eu não estou comparando amor com respeito. Mas você pode não se adaptar, não se dar bem, não bater o santo, não ter empatia com alguém. Você tem o direito de dizer que não ama essa pessoa. Não, eu me dou bem, eu respeito essa pessoa. Respeitar, você não tem o direito de dizer que não respeita. Compreende? Você até pode não gostar de alguém, pode fazer um esforço danado até para amar alguém. Ama ao próximo como a ti mesmo. Nós já vamos cair aí nos mandamentos. Se cumprisse esse aí, já estava bom. A humanidade inteira cumprisse esse. Agora, respeite o próximo como você gostaria de ser respeitado. Ponto final. Não teria guerra, não teria discussão, não teria assassinato, não teria roubo, não teria problemas de relacionamento se todos se respeitassem. E respeito é princípio ético universal. Onde quer que você vá no mundo, respeito é respeito. Se você conseguir produzir isso nas suas relações, sabe? É evidente, aí nós vamos cair em outras qualidades que são empenho, pontualidade, capacidade de descrever com palavras o que está na tua cabeça, condição plena de poder estabelecer num debate o ouvir e o falar, prestar muita atenção no que acontece à sua volta, porque um detalhe pode ser fundamental, mas aí nós já estamos falando da preparação de um profissional em relação a princípios. Se viver o respeito no dia a dia, em casa, profissionalmente, na sociedade, você tem muita chance de construir uma carreira de sucesso e de construir uma carreira de credibilidade. Pode ter certeza. Eu passo agora para a repórter, a Tainá Clock, que está em Brusque. Boa noite, Tainá. Boa noite, Otávio. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Mário. Tudo bem? Tudo bem, querido. E você? Tudo certo. A credibilidade é um valor que pode ser reconquistado? Puxa. Quando você trinca um cristal, quando você risca um vidro, inclusive materiais à venda na internet, outro dia eu vi um negócio que eu achei estranhíssimo e ao mesmo tempo espetacular. É um líquido que você tem uma trinca no vidro, você pinga aquele líquido, que eu não sei exatamente o que é, mas é mágico. O líquido entra na trinca do vidro e some na hora a trinca. Vocês já viram isso na internet, mas volta e meia aparece ali o cara mostrando como é que é. Que mais?
A gente sabe que um motor recondicionado, se for muito bem feito, ele amaciado com calma, ele pode rodar tanto quanto um motor novo depois. Mas são coisas. E eu costumo dizer que as coisas mais importantes da vida não são coisas. Não são coisas. As coisas mais importantes de uma carreira profissional não são coisas. Eu acho muitíssimo difícil você reconquistar uma credibilidade. Principalmente de pessoas que te acompanham há muitos anos. Você vai dizer, poxa, mas seria mais fácil reconquistar dessas pessoas, porque elas sabem que você pode ter tido um deslize, que não era a sua intenção, porque nunca você agiu dessa forma. É possível que entre as pessoas que te conhecem há mais tempo, você possa usar esse argumento, dizer, olha, realmente eu cometi um deslize, eu errei, todos nós somos seres humanos, a gente tem a mania de dizer que a carne é fraca, não tem? O que é forte, então? É a cartilagem, é o osso? A ideia de que a carne é fraca foi criada pela igreja para fortalecer o espírito. A carne é fraca porque quando você move, ela apodrece no caixão e é comida pelos vermes. Mas o espírito não. Então não dá para você usar isso como desculpa. A carne é fraca, eu estou bobeando e já viu, né? Então, entendo que seria muito melhor você não precisar tentar buscar novamente a sua credibilidade. Muito embora aconteçam fatos que nem sempre motivariam, de uma forma geral, colocar a credibilidade em jogo. É como se eu dissesse assim, poxa, Mário, você viu que você falou ontem naquela entrevista assim, assim? Eu disse, não vi. Não, você disse que tal coisa assim, assim. Pô, eu nunca esperava que você dissesse isso. Não foi isso que eu disse. Eu disse assim, assim, assim. A minha intenção era essa. Ah, não, mas eu entendi desse jeito. Não, peraí, você entendeu da forma como você pensa, então. Mas não como eu penso e disse, ou pelo menos como eu penso e tentei dizer. Aí é uma questão muito mais de interpretação. Mas por atitudes, eu tenho a impressão de que você tem que cuidar muito da sua existência. Porque meu papai usava uma historinha no circo que ele dizia assim, meu filho, as palavras são como flechas, saem do arco e não voltam. Cuide para que não estejam envenenadas. E cuide também para mirar onde é que você quer acertar, que não seja numa outra pessoa, por exemplo, que não motive um ferimento em um animal, ou melhor, guarde o arco e a flecha. Ele chegava ao final dizendo isso. Porque mesmo que seja um instrumento de defesa, ele tem que ser muito bem utilizado para não te causar um prejuízo posterior. Então, as palavras são como flechas. A gente usa e elas não voltam. Cuidemos para que não estejam envenenadas. Porque, pessoalmente, eu acho muito difícil você reconstruir credibilidade. Uma vez o deslize ocorrido, você poderá até construir novamente algum tipo de credibilidade nova com pessoas que não saibam das suas passagens, dessa passagem anterior, porque depende muito do que seria a quebra dessa credibilidade. Aconteceu recentemente com William Vac, aconteceu com o ministro Recupero, com um microfone aberto e uma micro-ondas ainda no ar. Enfim, quando o William Vac disse, eu não sou racista, porque eu tive 2 câmeras, eu tive um câmera na Europa comigo, que era o meu maior amigo, e é o meu maior amigo até hoje, e é negro, portanto, eu o trato... Bom, eu posso até cometer algum deslize nesse sentido, e a única desculpa que eu vou poder dar, eu estou falando agora, se porventura eu disser alguma bobagem relacionada a cor, a gênero, enfim,
cor eu poderia dizer o seguinte: o meu sogro era negro e morreu no meu braço, depois de 18 dias em coma em casa. Pai da minha mulher, a minha Glorinha é moreninha. Minha sogra é branca, está aqui em casa, muito mal, 94 anos. Estamos acompanhando os últimos momentos dela. Deus sabe o que faz, pode ser que a gente vá antes, mas ela está numa fase muito difícil. Mas meu sogro era negro e morreu no meu braço, 18 dias depois de passar em coma em casa. E eu posso cair no dia. Eu estou dizendo isso antes aqui, né? Porque daqui a pouquinho você está falando que daqui a pouquinho você fala uma bobagem qualquer. É o que a Glória Maria disse essa semana, e vocês devem ter acompanhado. Diz que tem câmeras que até hoje chamam ela de neguinha. E ela não se sente ofendida. Em compensação, tem pessoas que olham, você é uma negrinha. Claro que ela vai se ofender. E ela tem tomado críticas veementes, porque ela deveria ser a primeira a postar. Ela está falando em politicamente correto. Politicamente correto é interessante, mas é polêmico e é perigoso também. Você precisa cuidar um pouco disso. Vamos lá. Vamos conversar agora com a repórter Giovana de Assis, de Itajaí. Boa noite, Giovana. Boa noite, Morgana. Boa noite, Mário. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, obrigada. A minha pergunta é a respeito dos meios de comunicação serem mais confiáveis, levando em conta principalmente o rádio e a televisão. Segundo a pesquisa brasileira de mídia 2016, 57% dos brasileiros confiam no rádio e 54% na TV. A que você atribui esses números? Eu me lembro de várias pesquisas que eu acompanhei ao longo da minha vida. E todas elas diziam o seguinte: é mais fácil você enganar alguém interpretando gestualmente também do que só com a voz. Eu entendo que para que você possa adquirir o respeito e a confiança de quem recebe uma informação tua, é bem mais difícil você construir um estereótipo falso a partir da tua fala. Ou seja, é difícil você transmitir só com palavras e com sons algo em que você não acredita. Ao contrário de um bom orador que saiba vivenciar um papel que visualmente seja reforçado pelo gesto, pelos braços, pelo rosto, pela força da expressão que, acoplada à palavra, naturalmente vai ser fortalecida e tudo mais. Agora, eu entendo que a credibilidade do rádio está ligada àquilo que eu disse lá no começo. O ouvinte é coprodutor da informação. Porque para entender uma informação que está sendo transmitida no rádio, o ouvinte tem que parar, fechar os olhos, oferecer o ouvido, oferecer o seu vocabulário de decodificação, porque não adianta, como eu disse, a informação do rádio tem que chegar de tal maneira que o ouvinte consiga entender o que está sendo dito. E na medida em que ele entendeu o que está sendo dito, ele ajudou a construir a informação. Então, entre aspas, se for algo que não o convença, ele vai dizer, não, desculpa, mas essa não me engana. Mas, normalmente, as informações que chegam pelo rádio vêm de fontes em que ele também já atribuiu confiança. E o fortalecimento desta informação vai na cabeça de quem recebe, na decodificação das informações e na formação de uma ideia que é muito forte dentro de cada um. A televisão não te permite muito fazer isso, porque a imagem é muito forte. Você está passando na sala, indo do banheiro para a cozinha, olha na televisão, tem uma mulher caída, cheia de coisa vermelha em volta dela, você chega na cozinha e diz, poxa vida, uma imagem tão violenta ali agora na televisão, acho que a mulher morreu esfaqueada e tal. Por quê? Está cheio de sangue e tal. O cara vai lá, olha, não, é que ela escorregou, caiu um vidro de massa de tomate que estava na mão dela, era só uma brincadeira, tal, não tem nada disso. Quer dizer,
A imagem é muito forte, sabe? É difícil você... É um impedimento num gol contra o teu time aos 45 do segundo tempo, mas não está impedido, tá? Veja bem, porque o VAR... Por que o VAR está dando tanto rolo assim nos jogos de futebol? Mesmo com a câmera mostrando às vezes, mas ela está um pouquinho mais para cá, ela não estava na linha. Se você puxar ela mais para lá, ela vai mostrar. Ou seja, por mais que o VAR tenha sido instituído para tirar dúvidas, ele continua deixando dúvidas. E quando eu disse lá no começo sobre imagens e palavras, lembram que eu falei do Confúcio? Eu juro para vocês que há muitos anos eu desconfiava dessa frase. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Caramba, Mário, mas como é que você vai desconfiar de uma frase que foi escrita por um sábio chinês, um dos maiores sábios do mundo, 3000 anos antes de Cristo? E até hoje aí essa frase, pelo amor de Deus, com que direito você vai desconfiar dessa frase? É mais ou menos o que aconteceu com a empresa de ônibus lá, tendo que voltar a trabalhar com 40% e não poder receber algum tipo de apoio da prefeitura. Ou seja, eu não tinha certeza, eu não tenho ainda certeza se está certo ou se está errado. Portanto, eu estou em dúvida. Se eu estou em dúvida, eu questiono. Eu sempre duvidei dessa frase. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas eu duvidava com o devido respeito ao Confúcio. E eu ficava perguntando muito para todo mundo que eu podia. Vem cá, mas tem certeza disso? Por que, Mário, que você está dizendo isso? Porque tem algumas palavras que, mesmo com 1000 imagens, você não consegue descrever. Por exemplo, Deus. Por exemplo, uma palavrinha só, Deus. 1000 imagens, você vai mostrar 1000 imagens, até mais. Segundo, não é de um sábio, alguém que seja tão sábio, colocar em balanças em pratos de uma balança, de um lado palavras, do outro imagens, porque ele compreende a força impressionante que tem as palavras e que tem as imagens, e que não dá para comparar, porque são planos absolutamente diferentes, distintos. A forma de comunicação com as palavras é uma, a forma de comunicação das imagens é outra. Tá, Mário, mas o Confúcio escreveu isso, está escrito lá no Confúcio, no mandarim antigo, lá, está guardado nos alfarrábios da China. Ele escreveu isso. Caramba. Um dia eu comprei a revista Época, logo que foi lançada, e na última página tinha um comentário de um publicitário. E ele, quando eu vi a manchete, uma imagem vale mais que 1000 palavras, era a interrogação. E eu falei, caramba, ainda bem que eu não sou o único que desconfia dessa frase. Vou ler, e li. Li, e aquilo me deu uma paz de espírito. Eu era envergonhado de duvidar do Confúcio. Na verdade, eu não duvidava do Confúcio, eu duvidava da frase em si. O que fez esse cidadão ao escrever esse artigo? Ele disse que também duvidava disso, e descobriu que Jack Trout foi um dos principais homens de marketing dos Estados Unidos, eu acho até que é vivo ainda, foi o cara que inventou, desenvolveu o mecanismo do posicionamento de marcas numa gôndola de supermercado, foi o camarada que desenvolveu as teorias do marketing moderno americano, Jack Trout. Então é um cara respeitabilíssimo. E o Jack Trout também não gostava dessa frase, da forma como ela era vendida. Ele desconfiava dela. Só que o Jack Trout tinha condições de aprofundar-se. Aí o que ele fez? Ele contratou 2 especialistas chineses para irem aos alfarrábios da China, aos porões, aos arquivos chineses, na biblioteca central, autorizado naturalmente a fazer essa pesquisa, e a descobrirem a frase escrita pelo Confúcio e a desenvolverem na verdade são hieroglifos, não, são, como é que a gente chama? Na verdade, são palavras desenhadas, são desenhos, na verdade, há um outro nome para esse tipo de comunicação, de letra ou de comunicação, eu vou tentar lembrar ainda. São ideogramas, a ideia desenhada. Então, muitas vezes um ideograma daquele chinês tem 2 ou 3
versões significam duas ou três coisas, dois ou três pensamentos. Dependendo da frase onde se encontra, você vai ler dessa forma ou não. Descobriram nos alfarrábios da China os ideogramas atribuídos ao Confúcio. Confúcio assinado embaixo. Então, Confúcio que escreveu. O que estava escrito ali? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Estava escrito isso, palavras. Mas eles pegaram o ideograma palavras, foram nos dicionários da época e descobriram que esse mesmo ideograma era utilizado para representar mais duas coisas: tesouros ou moedas de ouro, que na verdade não deixam de ser tesouro também. Então, troquem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, troquem esse último ideograma, tradução dele de palavras, troque por moedas de ouro, por tesouros. E vejam como ficaria a frase atribuída ao Confúcio. Uma imagem vale mais que 1000 tesouros. Uma imagem vale mais que 1000 moedas de ouro. Ou seja, uma imagem tem um valor inestimável. Vale 1000 tesouros. Ponto final. Maravilha! Isso me agrada. E eu tenho certeza de que quem pensava assim, o Jack Trout também pensou desta forma. Caramba, tem toda a razão. Então, a palavra, a tradução dos ideogramas do Confúcio deveria ser: uma imagem vale mais que 1000 tesouros. Uma imagem vale mais que 1000 moedas de ouro. Ponto final. Aí eu concordo. Concordo e não discuto mais. Para mim, sabe quando te dá um alívio? Mas ainda assim eu não me convenci. E acho que o Jack Trout também não se convenceu. Por quê? Porque deixava no ar a possibilidade dele ter escrito palavras. Dele querer ter escrito palavras e não moedas de ouro. Faltava alguma coisa que me garantisse que o que ele escreveu tinha essa tradução. Moedas de ouro ou tesouros, e não palavras. E aí os dois filólogos deram a chave final para o Jack Trout. E eu vou passar para vocês agora. Contem comigo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos colocar palavras, moedas de ouro, tesouros ou algo assim. Uma imagem vale mais que 1000 moedas de ouro ou palavras. Quantas palavras tem nessa frase? Uma imagem vale mais que 1000 tesouros, moedas de ouro, não importa tal. Mas quantas palavrinhas tem nessa chave aqui? 7, certo? 7. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, por que tiveram que guardar durante 5000 anos esse conceito usando 7 palavras e não uma imagem? Então, na verdade, não devia ser palavras mesmo. Uma imagem vale mais que 1000 tesouros, 1000 moedas de ouro. Compreendem? Não tem que ficar comparando imagem com palavras. As duas têm força infinita, se bem utilizadas. Mesma coisa rádio com televisão. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, por que guardaram? Só foi possível guardar durante 5000 anos esse conceito através de 7 palavras. Né? Podiam ter guardado com uma imagem. Seria fácil guardar com uma imagem? Não. Então, para mim, acabou a discussão. O Confúcio não escreveu uma imagem vale mais que 1000 palavras. O Confúcio escreveu uma imagem vale mais que 1000 moedas de ouro. 1000 tesouros. Isso representa o que para vocês? Um velhinho de 68 para 69 anos, que começou a trabalhar aos 4 anos de idade, ainda se emocionando com alguma coisa nova desse tipo. Mas o que você vai fazer com isso, Mário? O que é que isso te deu de dinheiro, de vida? Isso não me deu nada. Isso me deu um prazer incomensurável de continuar acreditando que você pode aperfeiçoar-se como ser humano. Uma palavra nova que você domine por dia é uma borboleta que vem num jardim, senta na palma da tua mão e fica paradinha esperando que você
a observe, que você se deleite com o colorido das suas asas e depois vai embora, porque ela já cumpriu o seu papel. Eu estou aberto ao novo, eu não me conformo ainda quando não sei alguma coisa, e acho que talvez seja esse mais um segredinho ao lado do respeito, como o Tiago me perguntou aquela hora, o Júlio, aliás, de que tipo de qualidade eu atribuiria a alguém para fazer uma carreira um pouco mais longa. E digna, com todo respeito e carinho, de respeito, de credibilidade. Aproveitem essa historinha e provoquem os publicitários, por favor. Obrigado, Mário, pela história. Até entrando um pouco no assunto, Jack Trotman faleceu em 2017. Uma pena, foi um grande gênio do cenário. Agora a gente chama a repórter Carolina Modesto, de Jaraguá do Sul. Boa noite, Carolina. Boa noite, Otávio. Boa noite, Morgana. E boa noite, Mário. Boa noite, Carol. Mário, as fake news e os discursos anti-imprensa acabam por colaborar com a crise no jornalismo. Como podemos promover a educação midiática e educar o público para combater a desinformação? Então, a história da crise no jornalismo, eu poderia até considerar uma fake news. A crise no jornalismo não é uma fake news, evidente. Mas, em alguns casos, sim. Porque interessa a outros grupos dizer que o jornalismo está vivenciando uma crise. Eu continuo ouvindo os programas em que confio, procurando a opinião dos jornalistas em quem acredito, portanto, com todo respeito, melhorou muito o acesso, né, às plataformas, a forma como eu acesso a essas informações. Eu não vejo crise, entre aspas. O que acontece é justamente isso. O número de fake news espalhadas pelas redes fez com que o jornalismo de verdade buscasse para si, trouxesse para si a responsabilidade de confirmar ou não aquelas informações que estão na grande rede, na maioria dos casos. O que aconteceu foi que mudou a forma de ligação, estabeleceu-se um novo ecossistema de informações com a chegada da grande rede e com a chegada das redes sociais mal utilizadas, em que as pessoas vão ali, colocam exatamente o que tem na cabeça, não se preocupam, não têm a menor responsabilidade, coisa que ninguém que trabalha na grande imprensa e na chamada grande mídia pode fazer. Pode até fazer, mas não deve fazer, evidentemente, porque aí sim perde a sua credibilidade. Então, a crise, entre aspas, é justamente essa, é a crise de credibilidade. Mas quem é que vive essa crise de credibilidade? Provocada por quê? Ou por quem? Ou pelo quê? Pelas fake news? Na grande maioria dos fatos. Dificilmente você vê uma fake news divulgada por uma grande rede de notícias. Fake news. Porque imediatamente ela retorna e diz: desculpe a nossa falha. Cometemos ontem um erro, dizendo que tal coisa assim, assim, o nome do cidadão é esse, a fotografia não era essa. Foi um erro nosso. Quer dizer, erro é erro. Então me perdoem, desculpem a nossa falha. Né? Desculpem, o Fenelon dizia: desculpem a minha falha, quando ele errava no jornal. Ele fazia rede regional de notícias no Jornal do Almoço, e às vezes ele trocava alguma palavra, e o diretor dizia para ele assim: mas volta e diz que cometeu um erro, tal, que desculpem a nossa falha, tal. E ele voltava e dizia: desculpem a minha falha, porque tinha sido deles. Muito generoso, Fenelon. Então, querida, eu acredito que as fake news, apesar de não ter essa intenção, não que eu goste ou que eu queira que tenhamos cada vez mais fake news, pelo contrário, entendo que as pessoas deveriam ter mais responsabilidade e respeito. Não compartilhar algo que você não conhece, não tem certeza, não sabe, e acredita que é verdadeiro. Então, hoje em dia não dá para dizer: eu não sabia. Pô, vou ter um monte de sites, né, boato, fato e fake, a checking, tem um monte de sites que fazem a checagem das informações. Se você tem dúvida, vá primeiro confirmar. Vá numa grande mídia, ver se ela deu essa notícia dessa forma.
Ponto. Eu tenho a impressão de que, se bem utilizada, as fake news contribuíram para fortalecer parte da imprensa chamada grande mídia, que soube aproveitar o momento para mostrar como é feito uma coisa e como é feito. O programa Voz Ativa conversa com o Mário Mota. Caminhando para o final, a gente conversa agora com a repórter Luísa Gardini, de Camboriú. Boa noite, Luísa. Boa noite, Otávio. Boa noite, Mário. Tudo bem? Tudo bem, Luísa. Espero que contigo também. Tudo certo também. A imparcialidade tem a ver com buscar todas as verdades e entregar ao público a informação. Como o jornalismo trabalha essas verdades para que consiga manter sua credibilidade como público? Então, eu acho que a resposta da tua pergunta está na primeira frase que você mesmo deu. É buscar o maior número de circunstâncias que cercam um fato. Quando você diz buscar as verdades e repassar com imparcialidade. Como eu disse, com isenção, entende? Isenção é diferente de imparcialidade. Dificilmente você vai encontrar alguém imparcial, alguém que não tome um partido. Você, quando vai dar uma notícia de um crime, você quer mais é que prendam o assassino o mais rapidamente possível, mas você não pode dizer isso. Por quê? Porque, por enquanto, ele é só suspeito. Estava ele e a mulher dentro da casa, mas ele é suspeito até que se prove com provas substanciais e que ele seja considerado réu e que vá a julgamento e que seja transitado em julgado. Você pode, inclusive, criticar a morosidade da justiça, chincanes, dizer que a justiça brasileira é lenta, que ela demora demais para... Tudo bem, isso aí você pode fazer, mas você não pode dizer que o camarada é assassino antes que seja comprovado, até porque ele pode estar passando isso na frente de alguém que ele tem intenção em proteger. Não, mas o cara disse que ele o cara se autodenominou assassino, tudo bem, mas ele vai fazer o quê? Ele ainda é suspeito. Não, mas ele confessou, tudo bem, ele pode ter confessado para que o pai dele, que foi realmente quem matou, não vá preso, um senhor já de mais idade, tá? Compreende? É difícil a gente explicar isso para as pessoas. Então, quando eu disse aqui que o Nietzsche comenta que um fato não existe, o que existe são as circunstâncias, cabe ao bom jornalista buscar todas as circunstâncias possíveis e imagináveis que cercam um fato, porque elas juntas vão possibilitar a que a pessoa forme a sua opinião. A gente fala em formadores de opinião. Na verdade, quem vai formar a opinião é quem está recebendo essas informações, vai formar a opinião dele, do ouvinte internauta, do telespectador, do leitor. E quando ele sair por aí conversando com outros amigos e dando a sua versão, o que ele compreendeu, o que lhe foi passado, já pode inclusive ser um pouco diferente daquilo que realmente aconteceu, ele é quem vai acabar formando opiniões. Infelizmente, a gente está chegando ao fim com o programa Voz Ativa. A gente agradece a sua disponibilidade, Mário. Muito obrigada, foi um papo muito rico, muito aprendizado, muito esclarecimento. E é sempre bom conversar com profissionais como você. Obrigada. Pô, querida, Morgana Fernandes, Otávio Tim, todos os demais, Amanda, Bianca, Kainan, Carolina, Gabriela, Giovana, Isabelle, Jefferson, Juliette, Júlia, Luísa Vilas Boas, Morgana, Otávio, Tainá e Tiago. Eu tenho a impressão de que está todo mundo aqui, né? Não esqueci ninguém, não. E o professor, naturalmente, que nos deu o carinho da recepção lá no início, nosso coordenador do curso. Se eu puder lhes deixar uma mensagem final, ela seria mais ou menos no seguinte sentido. Eu comecei em rádio. Eu acho que poucos veículos vão te ajudar tanto quando você quiser passar para outros veículos do que o rádio. O rádio vai lhe ajudar demais a desenvolver vocabulário, a criar imaginação para contar boas histórias, fundamental para um repórter, a respeitar quem está ouvindo num nível de linguajar que ele compreenda, te deixará mais tranquilo quando você precisar colocar a sua imagem à disposição de uma câmera, é uma coisa a menos com que se preocupar, ou seja, com o que você vai falar, porque é muito difícil, na medida em que você não tem essa vivência, olhar para uma câmera e saber o que vai dizer.
Então, se você puder aproveitar bem esse momento, não perca a oportunidade. Eu comecei numa emissora de rádio relativamente pequena, chamada Rádio Piratininga de Tupã, mas com um radiojornalismo vibrante, com uma concorrência numa cidade pequena com a outra emissora, a Rádio Clube. Saía uma ambulância, você corria para o rádio e ficava virando no dial para lá e para cá para ver qual das duas emissoras ia te informar primeiro por que aquela sirene tocou e cruzou a principal rua da cidade. Ao ponto, eu tenho uma história que eu não tenho como contar porque ela é longa, mas no dia em que a minha filha nasceu, a Maria Carolina, eu esperei a minha esposa entrar para a sala de cirurgia, dia assisti o parto na época, 1980, dia 8 de agosto, e o enfermeiro passou atrás de mim, minha fonte da Santa Casa, e disse: Mário, você vai esperar a Glorinha, ela está cesariana, vai demorar uma hora e meia, por que você não dá um pulinho aqui no IML, que é do lado aqui da Santa Casa? Estão fazendo uma autópsia, uma necropsia de um rapaz que foi assassinado ontem em Herculândia, que é uma cidadezinha tipo Biguaçu, aqui de Florianópolis. Eu disse para o meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, disse: olha, eu vou só ali fazer uma reportagem, eu tinha um microfone sem fio na bolsa, eu fui até lá. Quando cheguei, o médico, que era o legista, disse, muito meu amigo, disse: doutor, deixa eu me dar uma entrevistinha. Ele disse: não, hoje eu não vou te dar entrevista. Põe a roupa, você vai narrar uma necrópsia. Eu vou te contar como é que é uma necrópsia e o que ela significa numa peça jurídica. Caraca, mas é verdade? É verdade. Entrei e comecei, muito bem, estamos aqui no necrotério da Santa Casa, ao lado do Dr. Olensky. Ontem, aquele crime bárbaro em Herculândia, um jovem que está aqui na minha frente, na mesa de mármore, nu, 7 facadas no peito. O Dr. Olensky vai explicar como é que é feita uma necropsia e qual é a importância dela na peça jurídica, e comecei a narrar a necrópsia. E o escrivão no canto da sala batendo a máquina, o médico dizendo: olha, facada número 1 atingiu a segunda, a terceira costela, foi até o ventrículo direito, tal. Esta facada 16 foi a que matou o cidadão, portanto o assassino é mesmo o fulano que está preso, assim. De repente, meia hora depois, entra um locutor da rádio no ar e diz: Mário, espetacular, Mário, a cidade está parada em torno das emissoras de rádio acompanhando a tua narração de uma necrópsia. Creio eu que pela primeira vez em rádio alguém narrou uma necrópsia. Só que estão te chamando lá no centro cirúrgico que a tua filha nasceu. É uma menina, está passando muito bem, gordinha, chama-se Maria Carolina. E aí eu parei e disse: doutor Olensky, o senhor me desculpe, mas eu tenho que deixar o senhor aqui com a morte e vou lá para a vida. Quer dizer, se a minha filha, quando eu conto isso perto dela hoje, eu olho e percebo que ela tem um olhar de reconhecimento, de respeito, de carinho, eu diria até de um pouquinho de orgulho pelo lado profissional do pai. Eu achei que o resto da vida ela fosse brigar comigo, achar ruim. Pô, estou nascendo, você está narrando uma necropsia, pai. Mas não, pelo contrário, ela se sente inclusive orgulhosa quando alguém fala isso, dizendo: poxa vida, foi algo marcante na minha vida. Minha filha hoje está com 40 anos de idade. Um abraço para vocês, vamos fazer uma ótima noite. E lembrem-se daquela palavrinha que eu coloquei até acima de amor, embora eu busque amar todos vocês. A palavrinha é respeito. Respeito é muito bom. Eu gosto demais, eu dedico demais em todos os momentos da minha vida, tanto no lado pessoal como no lado profissional. Respeito. Aprofundem-se e levem isso para o resto da vida. Fiquem com Deus. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Mário. A gente até ia pedir para você finalizar, né, com o seu bordão tão clássico do programa, e você já nos presenteou com isso. Muito obrigado. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa até aqui. E também queremos agradecer a toda a equipe envolvida na produção do programa. Esse foi Voz Ativa, o programa onde jornalista catarinense é o destaque. A gente fica por aqui. Boa noite. A redação final é de Carolina Modesto, Tainá Clock, Luísa Gardini, Amanda Moser. Produção jornalística de Juliette Paulino e Tiago Lopes. Produção do programa, Gabriele Kuller, Bianca Robles, Gabriela Fernandes. Reportagem, Jefferson Carvalho. Edição, Giovana de Assis, Isabelle de Souza, Júlia Fiamori, Luísa Vilas Boas.
Central Técnica, Bruno Cortez, e coordenação geral, Carlos Prechedes.